Daniel capítulo 4, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o seu palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Não acabou nem de falar, ó. Falava ainda o rei, quando caiu uma voz do céu dizendo, próprio Deus: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passarei de ti o reino, e serás então expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Você comerá erva como os bois, e passará 7 tempos sobre ti, até que me conheças, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem Ele quer. Versículo 33. Na mesma hora então, a palavra de Deus se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi ele expulso do meio dos homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu cabelos como as penas de águia, meu Deus, e as suas unhas como as das aves. Versículo 34, mas ao fim daqueles dias, daquele processo, do tratamento de Deus, Nabucodonosor, levantei os meus olhos, e na mesma hora voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. Versículo 37 agora, aí ele finaliza dizendo: agora pois, depois de tudo que eu passei, depois do tratamento de Deus comigo, eu, Nabucodonosor, agora eu louvo e exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas, os seus caminhos são justos, e Ele pode sim humilhar aos que andam na soberba. Diga amém e misericórdia. Toma o seu assento, redobra a tua atenção aqui agora. Eu quero falar essa noite sobre a luta de Deus para alcançar a vida de um homem ou de alguém que Ele deseja salvar. O livro de Daniel aqui, ele narra a história do rei Nabucodonosor. Esse homem aqui foi um rei muito poderoso da época, um homem que governou, como podemos dizer, com mãos de ferro. Pensa num bicho ruim. Com mãos de ferro ele governou o maior império que teve de todos os tempos até hoje. Mas acontece que as conquistas desse rei endureceu o coração dele de uma tal forma, igreja, que conforme ele ia se tornando um homem cada vez mais poderoso, na mesma proporção ele também ia se tornando, sabe o que? Um homem cheio de defeito, de arrogância, de prepotência, autossuficiência. Mas escuta o que eu quero te falar: apesar de tudo isso, era um homem que Deus amava. Duas pessoas entenderam. Apesar de todos os defeitos dele, era um homem que Deus amava. E por que isso? Porque o amor de Deus, e você sabe muito bem disso, porque você foi alcançado por esse amor. O amor de Deus é algo inexplicável. Não dá para explicar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é revelado a nós, sabe como? Unicamente pela graça dele. Independente do nosso defeito, Ele nos ama. E nós sabemos que a graça de Deus, o que é? É um favor que Ele libera sobre a nossa vida, sem nem mesmo a gente merecer. Favor imerecido de Deus, graça. Sabe o que é isso? É a capacidade que Deus tem de me perdoar, de te perdoar, quando na verdade nós não merecemos perdão nenhum. Mas é a graça que nos alcançou. A capacidade que Deus tem de olhar para mim, para você, para qualquer um de nós aqui, e achar que a gente serve para alguma coisa, quando na verdade a gente não serve para nada. Mas a graça dele nos alcança, Ele nos puxa, nos levanta e nos capacita.
Sabe o que é isso? É a graça de Deus. E essa graça está sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? E Deus amava ele, sabe por quê? Porque Deus não tem amor. A Bíblia diz que Deus é o amor. Então veja bem, se você tem Deus na sua vida, se você fala eu tenho Deus na minha vida e Deus é o amor, então você é cheio do amor. Se Deus é amor, eu tenho Deus na minha vida, então independente dos defeitos das pessoas, eu amo as pessoas à minha volta. Porque Deus ama eu e você do jeitinho que a gente é, com algumas qualidades e com um monte de defeito que a gente tem. Mas Ele nos ama exatamente desse jeito. Escuta o que eu vou te falar, que o amor de Deus é incondicional, não tem condições. Ele decidiu nos amar quando nós ainda virávamos as costas para Ele. E é muito forte isso aqui, porque não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar. Não há nada que você possa deixar de fazer para que Deus possa deixar de te amar. O amor de Deus é diferente do nosso. O amor de Deus é uma decisão. Ele decidiu nos amar e ponto final. E nós podemos ver nesse texto aqui uma insistência de Deus querendo salvar esse homem soberbo e arrogante. E por amar ele, Deus começa agora a agir, tomar algumas iniciativas para poder salvar, alcançar o coração duro que ele tinha. E também para mostrar para ele que talvez, para mostrar para ele que ele não era tão grande, tão forte, como ele pensava ser. Sabe, Deus queria se revelar a ele aqui, e trocar aquele coração duro de pedra que ele tinha, por um coração que glorificasse o nome dele. É isso que Deus está querendo fazer aqui hoje, com algumas pessoas. Tirar o nosso coração de pedra e começar a gerar em nós atitudes, meu Deus, que vai passar a glorificar o nome dele. Sabe, Deus queria se revelar a ele e trocar o coração dele. E para convencer olha só, para convencer o coração dele, Deus lutou muito. Irmão, escuta o que eu quero te falar aqui. Da mesma forma, eu não tenho dúvida que eu estou te falando. Deus, Ele lutou muito para que alguns de vocês estivessem aqui hoje, meu Deus, sentado ouvindo uma palavra dessa. E você sabe o que eu estou falando. E você sabe que é com você que Deus está falando. E sabe por que Deus lutou muito para que você estivesse aqui? Porque Ele quer se revelar cada dia mais para você. Porque Ele quer alcançar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Quantos creem que Deus tem um novo tempo para você? Não tenha dúvida. Ainda que o tempo que você esteja vivendo seja um tempo difícil, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Alguns de nós aqui já estamos vivendo esse novo tempo, e com você não vai ser diferente. No caso desse rei aqui, Deus teve que tomar algumas providências, algumas medidas para salvar ele, porque o bicho era duro na queda. E aí Deus usa algumas medidas aqui, e uma das medidas que Deus precisou tomar para salvar esse homem, primeira coisa que ele fez foi colocar algumas pessoas perto desse rei. Deus enviou perto do rei Nabucodonosor 4 pessoas especiais. Uma era Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Deus vai colocar pessoas de excelência do seu lado. Ah, meu Deus, forte, hein? Deus colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens sábios, muito inteligentes. Colocou lá, dentro do palácio. Então Daniel, mais os 3, 4 pessoas. Deus colocou 4 pessoas dentro do palácio. O que é isso? Dentro da casa do rei, para falar do amor de Deus para ele. Sabe, talvez você não tenha percebido, mas Deus, Ele tem colocado pessoas perto de você. Deus tem colocado pessoas dele perto de você. Talvez dentro da sua própria casa, como está falando aqui, para falar do amor dele para você, para convidar você para vir num culto como esse aqui, Sabe por quê? Porque Ele quer alcançar você, Ele quer mudar a tua história, Ele quer salvar você, Ele quer mudar a tua família, o teu casamento. É assim que Deus faz quando Ele quer salvar alguém. Ele traz pessoas dele para perto da pessoa.
Mas o rei não entendeu, sabe, nem se rendeu. Sabe, igreja, quando Deus ele quer salvar alguém em especial, talvez até uma família inteira, Ele sempre vai enviar alguém dele para perto dessa família. Foi assim comigo. Deus ele tinha um plano de salvar minha família inteira e fazer de mim uma pessoa perdida, um pregador do evangelho. Esse aqui era o plano de Deus. Então o que ele fez? Ele começou a enviar pessoas dele para perto de mim. Ele começou a trazer pessoas dele para perto da minha família. E da mesma forma foi, ou talvez está sendo com você. E você não entendeu ainda. Ou melhor dizendo, só o fato de você estar aqui sentado hoje ouvindo essa palavra, eu acho que você está entendendo sim. O fato de você ter aceitado um convite talvez para estar aqui hoje, você está entendendo o que Deus está querendo fazer. Aleluia. É por isso que Ele tem enviado pessoas perto de você, sabe? Para quê? Para falar do amor dEle para você. Para apresentar para você o caminho que Ele tem para você. Para falar para você sobre a graça dEle, sobre os planos que Ele tem na sua vida. A Bíblia vai dizer que os planos que Deus tem sobre nós são planos de paz e não de mal. Oh, aleluia. O Senhor fala assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tem ao teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você está desejando. Olha, Ele quer te dar o fim. Qual é o fim que você está desejando? Ele está falando que quer te dar. Aí Ele fala: então passareis a orar a mim e eu te ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Sabe quando você vai me achar? Quando me buscares de todo o vosso coração. Se você fizer isso, Ele completa: serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. É Deus que muda a sorte, igreja. Alguns de vocês estão entendendo, sabe? Mas tem gente que é difícil de entender, igual o rei Nabucodonosor. Deus coloca pessoas perto da pessoa para falar do amor dele, mas a pessoa tem o coração tão duro, que ela não abre, ela não se rende. E aí quando a pessoa não se rende, sabe o que acontece? Como o rei não se rendeu, aí Deus toma a segunda medida. Qual que é a segunda medida? Deus colocou uma pessoa perto do rei, para mostrar para ele que Deus se interessava pelas coisas dele. Acredite no que eu estou te falando, Deus se interessa pelas suas coisas. E talvez Ele vai colocar pessoas perto de você, como Ele fez para o rei, para você entender que Ele se interessa pelas suas coisas. No capítulo 2 de Daniel, veja bem, diz que o rei ele teve um sonho. Olha só, o que Deus faz quando Ele quer salvar alguém. O rei teve um sonho, e esse sonho perturbou o coração do rei. E aí o rei manda chamar os magos para interpretar o sonho que ele teve. Mas acontece que os magos do reino lá não conseguiram interpretar o sonho do rei. E esse rei era tão ruim, mas tão ruim, que sabe o que ele fez? Ele mandou matar os magos só porque eles não conseguiram interpretar o sonho. E diz a Bíblia que alguém fala para o rei a respeito de Daniel. Disseram que Daniel, além dele ter um espírito excelente, ser inteligente, ele tinha o dom de interpretar sonhos. Diga glória a Deus. Aí o que o rei faz? Manda chamar Daniel, conta o sonho para Daniel. O que Daniel faz? Daniel ora a Deus, em seguida entrega a revelação do sonho para o rei. E fez sentido. O rei ficou impressionado com a revelação do sonho, com a sabedoria que Daniel tinha. Mas vou falar, apesar dele se impressionar, não resolveu nada. Ele não se rendeu a Deus. Sabe, tem coisas que Deus faz assim, coisas impressionantes na vida da pessoa, mas ela não se rende, não resolveu, mesmo diante da revelação do sonho. O rei não se rendeu para Deus. E isso acontece nos dias de hoje também, igreja. Sabe, Deus coloca perto de nós pessoas para esclarecer a vontade dEle na nossa vida. Deus coloca perto de você pessoas para falar o que Ele tem para fazer na sua vida. Ele fala: Deus tem uma obra na sua vida. Você acha que é um jargão de crente, que é uma frase decorada. Não, Deus está colocando pessoas perto de você para falar dos planos que Ele tem na sua vida. E aí nós começamos a ser abençoados, e ainda assim nós não entendemos o que Deus está querendo fazer.
No capítulo 3, o rei volta a ser o mesmo homem mau, duro, soberbo, prepotente. E depois que Deus colocou pessoas perto dele e não resolveu, sabe o que Deus fez? Vou tomar a terceira medida. Daqui a pouco você vai entender qual que é a medida que você está. Aí Deus toma a terceira medida. Olha como que Deus é persistente quando Ele quer salvar alguém. Terceira medida que Deus tomou: Deus colocou pessoas perto do rei, para mostrar para ele o poder que ele tinha. Deus vai colocar pessoas perto de você, para manifestar o poder dele, só para poder quebrar o teu coração. Alguns assessores do rei, para você entender melhor, e aqui eu já vou entrar na mensagem. Estou contando a história, a introdução, para você entender claramente o que Deus quer falar. Alguns assessores do rei foram até ele e disseram o seguinte: rei, por que o senhor não faz uma estátua do senhor? Faz uma estátua bonita, porque o senhor é o maior entre todos aqui da Babilônia. Manda construir uma imagem de ouro tua, reúne todos os moradores aqui do reino, marca uma cerimônia bonita, sabe? E aí ordene que todos se dobrem diante da tua imagem. Ah, e tem mais, para garantir, faz um decreto dizendo que aquele que ousar não se dobrar diante da tua imagem, ó rei, que eles sejam jogados na fornalha de fogo ardente. Diga misericórdia. Mas veja bem, o rei gostou da ideia. Por quê? Porque o rei era soberbo. Ele se empolgou com aquela ideia. E na verdade os assessores do rei aqui só convenceram o rei a fazer essa estátua. Por quê? Porque eles sabiam. Tinha uma trama aqui, ó. Pega isso. Porque eles sabiam que lá no meio daquele povo existia 3 pessoas que não iriam se dobrar. E quem não se dobrasse, o que aconteceria? Seria jogado na fornalha de fogo ardente. Então atrás dessa trama aqui tinha uma inveja sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu já quero liberar uma palavra para você aqui, dizer para você que a partir de hoje, se você entender o que Deus vai falar e não se dobrar, toda a inveja que tem sobre a tua vida vai cair por terra. Preste bem atenção aqui no que Deus está falando. E o rei se empolga com a ideia, manda fazer a estátua, marca o dia da consagração. Meu Deus. E a lei dizia que na hora que a orquestra da Babilônia tocasse, todos teriam que se dobrar, porque senão seria lançado na fornalha. Então chega o dia, chega a hora, a orquestra começa a tocar. Meu Deus. Ou melhor, aí todo mundo começa a se dobrar. Ou melhor, quase todo mundo. Diga glória a Deus. Não, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo se dobra que você tem que se dobrar. Todo mundo se dobra, quase todo mundo, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí os assessores, que eles já estavam esperando isso, eles correm lá no rei e começaram a questionar o porquê que eles não se dobraram. Olha lá, rei, não se dobraram, fofoqueiro. Olha lá, o decreto dizia que quem não se dobrasse tinha que ser jogado na fornalha. Mas a Bíblia diz que o rei gostava, a Bíblia é clara sobre isso, que ele gostava dos 3. O rei gostava dos meninos. E por gostar dele, o rei manda chamar os 3. E aí ele vai dizer para eles o seguinte: olha, eu acho que vocês não entenderam. Na verdade esse povo aqui é meio incompetente. Ele não deve ter chegado certa a informação até vocês. Eu gosto muito de vocês. Então eu vou dar outra chance, tá? Eu fiz um decreto, eu acho que vocês entenderam. Eu fiz um decreto, se vocês não se dobrar, vocês vão morrer queimado. Eu vou ter que jogar vocês lá dentro. Então ó, em off, eu vou tocar de novo e vocês se dobram, tá bom? Vou dar uma chance. Mas na hora, os 3 já responderam: não, ó rei. Olha a resposta: nós não temos nem que falar nada com o Senhor a respeito desse assunto. Sabe por quê, rei? Porque nós só nos dobraremos diante do Senhor, o nosso Deus. E aí ele continua dizendo assim: e fique o Senhor sabendo que se Deus quiser nos livrar da morte e da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim, nós só nos dobraremos diante do nosso Deus, e não da tua imagem. Irmãos, pensa num rei furioso. O homem já era soberbo, arrogante.
E agora ele é confrontado diante de todo mundo, em voz alta. Pensa num rei furioso, nervoso, agora revoltado. E é exatamente assim que fica o inimigo da sua alma. Entenda, o rei aqui é o próprio Satanás. É assim que o inimigo fica quando você não se curva diante da vontade dele. Ele fica furioso, ele quer acabar com a sua vida, ele coloca provas de fogo sobre você. E o rei na mesma hora, revoltado, fala: joga os 3 na fornalha. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que os homens que foram jogar os 3 na fornalha, a fornalha ele mandou aumentar 7 vezes mais a potência do fogo. Está escrito. E quando os homens que foram jogar eles na fornalha, só de lá jogar eles, não voltaram, morreram queimados só com o calor. Não voltaram. Os que foram jogar já ficaram ali na rampa, morto, queimado, só com o calor. E colocaram os 3 lá. Nessa hora ele está achando que os 3 já estão fritos. De repente o rei dá uma olhadinha para dentro da fornalha, e ele olha, ele vê uma coisa mexendo lá. E o rei se assusta e pergunta: escuta, chama os meus assessores lá, os que armaram. Aí ele fala: escuta aqui, não foi 3 pessoas que nós jogamos dentro daquela fornalha? Foi 3 sim. Mas é estranho que eu estou vendo, eles tem 4 lá dentro. E eles estão andando como se nada tivesse acontecendo. Eles estão andando para lá e para cá como se estivesse conversando. E o mais estranho de tudo, o rei apavorado, falando, é que o 4º homem que está é diferente um pouco. Ele se parece com os filhos dos deuses. E quando eles saíram da fornalha, a Bíblia diz que nenhum fio, está escrito lá, que nenhum fio de cabelo deles foi queimado. Ô irmão, é para glorificar mesmo. Quando o rei viu aquele milagre, deixa eu liberar uma palavra para você, que eu não posso deixar de liberar uma palavra. Fica firme, não se dobra. O inimigo ele vai se revoltar com você, ele vai armar várias provas para você, talvez prova de fogo, mas escuta, essa prova não vai servir de nada, a não ser para mostrar para os teus inimigos que o Filho de Deus é com você até no meio do fogo. Não vai queimar, e se passar pelo fogo não vai se queimar, se passar pelas águas não vai se afogar, Ele é contigo. Mas não se dobra, é isso que Deus está falando aqui, ó. Lembra, e eu estou falando para você agora da terceira medida, né? A terceira medida é que Deus colocou pessoas perto dele, para revelar para ele o poder que ele tinha. Então vamos lá. O rei, quando viu aquele poder de Deus, o milagre aconteceu, os 3 saíram intactos. O rei, quando viu o poder de Deus, na mesma hora, sabe o que o rei fez? Ele baixou outro decreto, ele reuniu todo mundo na mesma hora, e ele diz assim, ó: a partir de hoje, o próprio rei, nenhum outro Deus seja adorado além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque somente Ele é um Deus verdadeiro. Meu Deus, parece que ele entendeu, né, gente? Glória a Deus. Mas no outro dia ele voltou atrás. Deus colocou pessoas perto dele para falar do amor dele. Deus colocou pessoas perto dele para se revelar a ele, para mostrar o poder que ele tinha. Mas no outro dia ele volta atrás de novo. Ele não se rendeu. Pensa num coração duro. O rei viu o milagre, o poder de Deus na cara dele, e não se converteu. Tem gente que é desse jeito, vê o milagre de perto. Você deve conhecer alguém assim. Deve. Ver o milagre de perto, ver Deus curando, dando livramento de morte no meio da família, ver Deus operando sobrenatural, mas não se rende. Ver pessoas sendo transformadas, vida mudando, casamento sendo restaurado, mas a pessoa não se rende. E quando chega nesse ponto, sabe o que acontece? O que aconteceu com o rei? Deus fala: chega, eu vou tomar a última medida. Fala comigo assim: a última. E sabe qual que é a última medida de Deus?
Com certeza você sabe que a maioria de nós já passamos pela última medida. Se não todos, eu acho que todos nós já passamos pela última medida. Já ouviu aquele ditado que fala assim, ó: quem não vem pelo amor... você conhece a última medida. Essa é a última medida. Quem não vem de barco, vem de peixe. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E um certo dia, agora eu vou entrar na história aqui, tá bom? Não vou nem demorar. Agora sim, você já entendeu todo o contexto. Chegou no texto que a gente leu. Um certo dia o rei está lá no palácio, todo soberbo. Vou voltar agora. Ele abre a janela do palácio. Versículo 30. Olha o arrogante. Falou o rei e disse, abriu a janela: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha morada real? Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Agora olha só, versículo 31. Nem acabou de falar, em outras palavras. Falava ainda o rei, quando caiu do céu uma voz, dizendo: te peguei. O próprio Deus vem de encontro a ele e fala: a ti te digo, ó rei Nabucodonosor, acabou o seu reinado. Versículo 32. E você será expulso do meio dos homens e da tua morada. Será como os animais, sua morada será como os animais do campo. Você comerá erva, capim, como os bois, e passará 7 tempos sobre ti, até que conheças que eu, o Altíssimo, tenho domínio sobre o reino dos homens e dou a quem eu quero. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi ele então expulso no meio dos homens, e comia erva, capim como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu o seu cabelo como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Meu Deus, esse homem arrogante, soberbo, ele foi tomado aqui, sabe por quê? Os estudiosos falam, ele foi tomado pelo próprio Deus, o Deus permitiu, Deus fez isso. Ele foi tomado por uma doença mental, na mesma hora, por causa da soberba dele. Deus vem do céu e brada, e ele foi tomado por uma doença mental chamada nicantropia. O que é isso, pastor Danilo? Nicantropia, a pessoa se sente como um animal. Você já deve ter visto pessoa por aí assim na rua. Ela se sente como um animal, ela foge para o mato, ela não consegue ficar no meio da sociedade. Começa a viver como um animal, comer como um animal, revira lixo, anda que nem um bicho. E você olha e fala: meu Deus do céu, parece um bicho. É isso aqui, uma doença mental chamada nicantropia. A pessoa adoece, ela acaba perdendo então literalmente o governo. Ela perde literalmente o governo, o reinado da própria vida. Quem está entendendo? Ela perdeu o governo, agora ela não governa mais, ela não reina mais na própria vida dela. Agora olha como que Deus é amor. Deus é tanto amor que às vezes Ele permite a dor e o sofrimento na vida de alguém que Ele quer salvar. Quantos de nós estamos aqui hoje, na presença de Deus, desfrutando do melhor de Deus da nossa vida, porque um dia Deus permitiu a dor nos alcançar? Você está entendendo? Deus trabalha na dor também. Tudo tem um propósito. Deus conhece o coração de cada um, Ele sabe até onde Ele pode ir com cada um. Aleluia. O rei está lá no meio do mato, e ele passa aqui, a Bíblia diz que ele passa por essa experiência de viver humilhado como um animal durante 7 tempos. O que é esse 7 tempos aqui? Pode ser 7 dias, pode ser 7 semanas, 7 meses, talvez até 7 anos. Aqui está falando 7 tempos. Quando ele mesmo diz, porque depois de muito sofrimento a gente acaba entendendo, né, algumas coisas, sim ou não? Quando ele mesmo diz assim, ó, versículo 34: mas ao fim daqueles dias, depois de tanta humilhação, de tanto sofrimento, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e veio a mim o entendimento. Oh, aleluia! Sabe o que esse homem está dizendo aqui, igreja? Depois da dor veio sobre mim o entendimento.
depois da humilhação, depois da vergonha, depois do sofrimento que eu passei, eu comecei a entender. Depois do sofrimento que eu passei, entendi melhor. Olha aqui, ele precisou pagar para ver, ele precisou quebrar a cara. Tanto que ele olha para cima e ele clama pela misericórdia de Deus. Deus estava tratando com esse homem aqui. Olha aqui para mim, você que está passando talvez por um tempo difícil na sua vida. Deus está falando com você diretamente agora. Eleve os seus olhos ao céu, como esse homem fez aqui. Clame pela minha misericórdia, o Senhor está falando. Será que você vai demorar para entender? Tudo isso aí é um propósito meu na sua vida, para que você possa olhar para o céu, clamar pela minha misericórdia. E tenha certeza de uma coisa, que por mais difícil que seja esse tempo que você está passando, Deus está trabalhando com você. Deus, Ele está tratando você, Ele está trabalhando em você. Diga assim: tudo tem um propósito de Deus. Sabe, Deus estava dizendo para esse homem aqui, ó, o mesmo que está dizendo para alguém aqui hoje. Ah, meu Deus, ou você se rende de vez e deixa eu trabalhar na sua vida, ou vai viver a vida inteira desorientado, perturbado, envergonhado. Presta atenção no que Deus está falando aqui, ó. Ou você se rende de vez e deixa eu fazer na sua vida o que eu tenho que fazer, ou vai passar 7, 8, muitos tempos desorientado, perturbado, envergonhado e humilhado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está querendo dizer à igreja hoje. Ele está dizendo para você: olha só, ou eu sou Deus na sua vida, ou você não reina mais. Talvez tenha alguém na internet, aí você está me ouvindo, ó, presta atenção, Deus está falando com você. Ou eu sou Deus na sua vida, ou você não reina mais. Ou você faz o que eu já mandei você fazer, ou eu também daqui para frente não faço mais nada. Será que precisa mais dor ainda? Será que precisa de mais sinais ainda para você entender que algo está errado? E o que mais me chamou a atenção aqui foi que depois da dor veio o entendimento sobre ele. Igreja, isso aqui é muito forte. Aí quando veio, ele falou assim, ó, versículo 34: Então eu bendisse ao Altíssimo. Quando eu entendi o que estava acontecendo, então eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Aí ele fala no 37: Agora pois, eu, Nabucodonosor, agora, depois de tudo isso, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Agora olha o que ele fala: e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Agora parece que resolveu, né? Mas resolveu. Agora parece que ele se rendeu. E é verdade, a partir daqui ele foi um outro homem, ele foi uma pessoa melhor. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite é: precisava de tudo isso? Precisava passar por tudo isso? Deus usou pessoa para falar do amor dele para ele. Deus se revelou a ele, abençoou ele com a revelação do sonho. Deus entregou um mistério para ele. Deus fez milagre na cara dele, livrando aqueles 3 da fornalha, só para ele ver o poder que Deus tinha. Mas ele não se rendeu. Sabe o que foi fazer esse homem acordar para a vida? Meu Deus, somente uma dor física. Sabe o que foi fazer esse homem soberbo aqui despertar da cegueira que ele estava? Somente uma enfermidade. Quem está entendendo? O fim de um reinado foi a única coisa. Somente a vergonha e a humilhação foi capaz de fazer esse homem abrir o coração para Deus, entender o que Deus estava querendo falar para ele. Sabe, a derrota desse homem fez ele olhar para o céu e clamar pela misericórdia de Deus, igreja. Sabe qual foi a sorte desse homem? É que a razão de nós não sermos consumidos de vez é a misericórdia do Senhor. E ele entendeu isso. Ele deve ter lembrado que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Talvez lá comendo capim, comendo lixo, e veio o entendimento. Ele olha para cima: lembrei, ó, está pela manhã, sua misericórdia se renova sobre a minha vida, pelo amor de Deus.
Eu vou tomar uma posição. Eu vou começar a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Sabe, nós conseguimos ver aqui, eu não sei você, mas eu consigo ver um Deus persistente, tentando atrair o coração de um homem mau. Oh, aleluia. Um Deus que não mede esforços para te salvar, para me salvar. Um Deus que foi capaz de entregar o Filho dele por mim e por você. Quer prova maior que Deus te ama? Ele deu o único filho, o melhor que ele tinha por mim e por você. Quem aqui é capaz de dar o seu filho por alguém que nem sequer liga para você? A pessoa não está nem aí para você, vai falar, mas se precisar dar meu filho por ela eu dou. Você dá, fala a verdade. Ô irmão, presta atenção na profundidade do amor de Deus. Ele é tão apaixonado por nós que Ele é capaz de usar pessoas, desvendar mistério, fazer milagre. É capaz, meu Deus, vou falar. Ele é capaz de usar uma dor só para a gente decidir se a gente quer Ele ou não. Porque até isso Ele faz. Você tem a opção de escolher se você quer ou não. Ele não te obriga. Apesar dele ser o Criador, Ele não te programou. Quando Ele te criou, Ele poderia ter te programado. Mais ou menos com tantas idades, vai me procurar com essa idade, e vai se converter, vai ser um instrumento da minha mão. Ele não fez nada disso. Ele te deu algo chamado o livre-arbítrio, o direito de escolher e decidir, para você fazer o que você quer, se você quer Ele, se você não quer. Ah, meu Deus. Por isso que eu amo a Deus. O que mais me pegou, que me converteu, foi porque eu conheci um Jesus que Ele nunca impõe, Ele só propõe. É isso que fez eu me apaixonar por Ele. Peraí, não é nada obrigado, que nem eu ouço falar dos crentes aí não, que isso pode, aquilo não, não é não. Isso é religiosidade, tem nada de Deus. Quem está entendendo? Jesus vai dizer assim, lá em João capítulo 10, Ele vai falar assim, eu sou a porta, por mim poderá entrar e sair, e encontrará descanso. Pega a revelação aqui, Ele fala, eu sou a porta, por mim poderá entrar e sair. Ou seja, é uma porta que não fecha, ela fica aberta. Ele está dizendo assim, por mim poderá entrar e sair. O que ele está falando? Se você quiser entrar, você entra, e a hora que você quiser sair, você sai. Mas se você decidir entrar pela porta e ficar, vai ter descanso, vai ter bonança, vai ter graça. Oh, aleluia! Meu Deus! Sabe, Deus tem colocado pessoas perto de você, talvez dentro da sua casa, como Ele fez com esse rei aqui, como Ele fez comigo. E Ele trouxe você aqui hoje para te falar, ei, deixa eu cuidar de você. É com você mesmo que Ele está falando. Ele está falando, filho, filha, deixa eu cuidar de você, me dá o seu coração. Só isso que eu quero. Me dá o seu coração, deixa eu ser Deus da sua vida, deixa eu ser o seu Deus, deixa eu mostrar para você o meu amor, deixa eu cuidar das suas coisas, deixa eu direcionar a tua vida, deixa eu participar das suas decisões, aleluia. Sabe, embora as pessoas elas não estão nem aí com você, talvez por esses dias você ouviu, eu não estou nem aí para você, quanto mais longe você estiver melhor. Embora as pessoas pensem assim, Deus fala hoje para você através dessa palavra, para mim você tem valor. Não, para mim você existe, eu faço questão de estar perto de você. As pessoas podem querer te isolar, mas eu faço questão de estar perto de você. Você tem valor para mim, você não custou R$1,99, você custou, sabe o que? Foi o meu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Meu Deus! Você consegue crer que foi Deus que planejou esse culto aqui hoje? Oh, aleluia! Meu Deus! E Ele te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer te dar uma nova vida, irmão. Deus quer acabar com esse sofrimento. É isso aí, esse sofrimento que você fala, eu não aguento mais. Ele quer acabar com isso. Mas Ele só pode fazer isso se você quiser. Ele quer, Ele só quer saber se você quer. Ele deixa você decidir. Ele está aqui hoje, Ele está usando a minha vida agora para fazer um convite especial para você. Você que fala que está cansado,
meu Deus, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim todos, todos, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, atribulados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração, e eu tenho descanso para a sua alma. Presta atenção, o alívio que você precisa, vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Eu tenho descanso para a vossa alma. O alívio que a gente precisa, e o descanso que a gente tanto procura, ou ao contrário, né? O alívio que a gente tanto procura, e o descanso que a gente tanto precisa, não está em lugares, meu Deus, não está em pessoas, não está em coisas, está em Jesus. Ele fala: vem, eu tenho descanso para você. Mas por que o Senhor tem? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não te acuso. Sabe qual é a maior prova que Deus existe? Creia você ou não, a maior prova que Ele existe é a tua dor. Misericórdia, pastor, é a tua dor. A maior prova que Deus existe na sua vida, Ele tem um plano, é porque Ele permitiu a dor te alcançar, para que através da sua dor você pudesse estar aqui hoje. Senão você não estaria, se não fosse através da dor, talvez você não estaria aqui hoje ouvindo essa palavra, conhecendo o único Deus vivo e verdadeiro, como o rei conheceu. Sabe, Deus planejou a sua vinda aqui hoje, você crê nisso? Algumas coisas, algumas pessoas tentaram impedir você de estar aqui hoje, mas Ele planejou a tua vinda aqui. Quando Ele quer falar com você, nada nem ninguém pode impedir. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você, alguns aqui talvez já passaram até pelos 7 tempos, irmão. Meu Deus, vivendo perturbado, desorientado, como eu vivi. 15 tempos, 15 anos da minha vida vivi desorientado, perturbado, sem rumo. Mas ainda assim as pessoas não se rendem. E aí Deus fala: sabe o que é no meu coração? Isso aí é o máximo que eu posso fazer, me revelar para eles, falar com eles através da minha palavra. Mas esse é o máximo. Apesar de eu ser ilimitado, eu dei o livre-arbítrio para eles. Eu só posso ir até aqui. É isso que Deus está falando aqui hoje. Ele pode usar pessoas para te trazer para a presença dEle, como talvez Ele fez, se revelar para você, mas a decisão é sua. Escuta o que eu estou te falando. O que está em jogo aqui hoje não é uma igreja. O que está em jogo aqui hoje, muito menos uma religião, uma faixa, um nome de igreja. Não é isso. O que está em jogo aqui hoje é uma pergunta muito séria, que precisa ter uma resposta clara da tua parte, não para um pastor, mas para Ele. Você já entregou a sua vida a Jesus um dia? Você já confessou que você é um pecador miserável, que só Ele pode te salvar? Você já se rendeu totalmente a Ele? Se você já fez isso um dia, glória a Deus por isso. Mas se não fez, eu venho aqui dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, o dia é hoje, a hora é agora. Eu vou esperar mais um pouquinho, o mês que vem, é agora. O Senhor está falando, é agora. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A sua oportunidade é essa, e a resposta que você der para Jesus, pode ter certeza, Ele vai te respeitar. Mas Ele não aceita uma coisa: indecisão. É sim, não, não. É frio ou quente, morno, eu vomito da minha boca, o Senhor fala. Tudo que você precisa não é de um grande emprego. Tudo que você precisa não é da casa dos seus sonhos, do casamento dos seus sonhos, não é da viagem dos seus sonhos. Tudo que você precisa para ser feliz é se render a Jesus. Talvez agora você não acredite nisso, porque você está focado em outras coisas. Você fala, Jesus, que é isso? Um dia você vai entender o que eu estou falando. Que tudo que você precisa para ser realizado por completo é render-se a Jesus. Existe um buraco aí dentro da sua alma que emprego nenhum pode preencher.
Existe um buraco na tua alma que dinheiro nenhum, que homem nenhum, mulher nenhum, emprego nenhum pode preencher. Tanto que você já tentou preencher isso aí com várias coisas, você não conseguiu até hoje. Foi assim comigo. Sabe por quê? Porque quando Ele estava te criando, Ele não te programou, mas Ele deixou um buraquinho aí, que no mundo não existe nada que tenha a medida exata para entrar nesse buraquinho aí. Ele sabia que você ia tentar preencher isso com várias coisas, que você ia rodar sua vida inteira, e você não ia encontrar nada que encaixasse perfeitamente nesse buraquinho. Sabe por quê? É dele. Esse espaço que você não consegue preencher com nada, é exatamente no tamanho de Deus, e Ele quer preencher esse espaço aí hoje. O rei se rendeu algumas vezes, mas ele voltou atrás do decreto. Mas a Bíblia diz que depois da dor que ele passou, ele entendeu melhor. Ele teve a oportunidade de renovar o decreto, como você está tendo hoje, uma oportunidade de renovar, sabe o que? A tua aliança com Deus. Se você se decidir agora, se render a Jesus hoje, o Espírito Santo ele vai morar em você. O vazio será preenchido, a tua história vai mudar. A única coisa que pode trazer satisfação para a sua alma é a presença de Deus. Tem até um verso que fala aí, que fala que o dinheiro pode comprar uma casa, uma mansão, mas ele não tem o poder de comprar um lar e a união da família. Alguém já ouviu isso aí, né? O dinheiro ele é capaz de comprar uma cama muito confortável, mas ele não pode te dar o sono abençoado e uma consciência tranquila a hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro. O dinheiro pode comprar as melhores comidas caras e saborosas dessa terra, mas não pode comprar o apetite nem te dar o paladar. O dinheiro pode comprar talvez até uma cruz, talvez não, pode comprar uma cruz de ouro maciço, mas ele só não pode comprar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Coloque para mim aqui, eu vou terminar lendo isso aqui, ó. Atos 2:38. Quantos querem uma mudança de vida aqui? Preste bem atenção, é muito simples, é 3 passos que você precisa dar. Aqui Pedro estava pregando uma mensagem como essa, de salvação para o povo. E quando ele termina a pregação, alguém pergunta para ele: mas o que precisamos fazer para viver essa vida? Aí ele responde: arrepende-se, arrependam-se. Primeiro passo. Que você está arrependido, eu não tenho dúvida, senão você não estaria na casa de Deus hoje buscando uma palavra. Primeiro passo você já deu. Arrependam-se cada um de vocês. Ó, arrependam-se cada um de vocês. Sabe o que eu entendo aqui? Arrependimento é individual. Todo mundo deve se arrepender. E depois, segundo passo, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que haja remissão dos seus pecados. A Bíblia diz que quando você desce as águas do batismo, quem é batizado já sabe, está escrito que quando você levanta, naquele momento, até aquele momento, tudo que você viveu, Deus pega todos os seus pecados, todos, e joga no mar do esquecimento, e nunca mais se lembram deles. Sabe essa acusação que o inimigo fica falando na tua mente, de coisas que você já fez, já falou, já pensou, e você chora o tempo todo por causa disso? Ele vai perder as forças, porque ó, se você levanta, tua ficha está limpa diante de Deus. Como que o inimigo vai ter força para te acusar de coisa que nem Deus lembra mais? Porque se ele jogou no mar do esquecimento, está esquecido. Então o diabo perde a força para agir na tua vida. Ele não tem mais poder para tocar em você, porque agora você está em Cristo. Quem está em Cristo, o maligno não toca. Arrepender-se, batizar para remissão dos pecados. A ficha está limpa, o fardo vai estar mais leve. Fardo mais leve, a caminhada vai ficar mais fácil. Dá um glória a Deus. E depois, terceiro passo, depois que você deu o primeiro, se arrependeu, segundo, se batizou, e vocês então, terceiro, vai receber os dons do Espírito Santo. Sabe quem transforma a vida de alguém? Quem muda a história de uma pessoa? Somente o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E ele é um espírito puro, limpo, ele não habita onde tem sujeira.
E é por isso que Deus dá esses 3 passos primeiro. Você se arrepende, se limpa, para Ele poder entrar na casa e fazer o que Ele tem que fazer. É simples, gente. É a gente que complica. Aí o inimigo fica pondo na mente da pessoa: mas eu preciso melhorar algumas coisas primeiro, para depois se batizar. É tudo isso que ele fica pondo, essas mentiras na mente da pessoa. Porque como que você vai melhorar se é Jesus que te melhora? Se você esperar, você nunca vai batizar. Ninguém está pronto, preparado. Pelo contrário, a Bíblia dá base para quem não está preparado. Jesus fala: vem do jeito que você está, com o teu vício, com a tua fraqueza. Vem do jeito que você está, amaziado, casado, solteiro. Vem do jeito que você está, até que eu te deixe do jeito que eu quero deixar. Não fica aí, atrás desses argumentos, não. Se coloca de pé em nome de Jesus. Estamos finalizando nesse momento. Eu quero nesse momento finalizar o culto orando pela sua família, para você que ainda não é batizado nas águas. Já vou encerrar o culto, que eu tenho que fazer o batismo do pessoal, mas eu quero encerrar orando, abençoando a tua família, a tua casa. Você que ainda não é batizado nas águas, sai do teu lugar, vem à frente. Vamos encerrar orando pela sua vida. Vem para cá. Você que não é batizado nas águas, rapidinho, sai do teu lugar, vem para frente. Fica de frente para a igreja aqui, pode virar para frente. Isso, aqui isso. Você que não é batizado nas águas, pode vir para frente. A tua vida vai mudar. Esse Espírito Santo vai entrar lá na tua casa agora, enquanto eu oro por você. Ele vai mudar a tua história. Isso. Glória a Deus. Fique à vontade. Estenda suas mãos para cá, igreja. Eu vou fazer uma oração por vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Vocês estão aqui à frente.